Então, estamos iniciando mais um episódio do podcast O Lado Invisível do Sucesso. Hoje com o Pedro Copstein, da Copstein Incorporadora. Prazer te ter aqui conosco. Pedro, obrigado pelo tempo. Que a gente vai extrair um pouco da história dele, alguns detalhes, o lado menos óbvio do empreendedor. Então, Pedro, eu queria te perguntar como é que nasceu a Copstein há mais de 80 anos. Quem que iniciou essa trajetória? A Copstein acho que nasceu da necessidade, né, do meu avô. Era um homem muito pobre e começou, a vida foi frentista de posto de gasolina, meu avô foi cobrador de ônibus, começou a trabalhar com 8 anos de idade e foi ser mascate, não sei se existe isso ainda hoje, mas eu ouvia quando pequeno, carregava uma carrocinha, assim, não tinha o cavalo, ele para vendendo coisas baratas nas vilas, nas pequenas cidades, assim, em Pelotas. E aí ele ganhou um dinheirinho, fez a primeira casa, a casa estava ficando pronta, viu, uma pessoa ofereceu bem mais que ele tinha gastado na casa, ele vendeu. Aí ele fez a segunda, aconteceu a mesma coisa, aí minha avó disse, não, agora eu quero me mudar. E aí ele estava com recurso, depois de ter vendido as 2 primeiras casas, para ter ficado com a terceira casa para morar e ter o capitalzinho dele para fazer mais uma casa e depois mais 2. E aí virou um pequeno predinho e aí aquilo foi indo. E aí em 1956 meu pai passou em medicina em Porto Alegre, e aí meu pai é filho único e eles vieram de Pelotas para Porto Alegre, e aí ele já era um construtor em Pelotas e veio a Porto Alegre. A cidade é muito mais cara que Pelotas, diminui de novo os prédios, ficam de novo os prédios pequenininhos, e aí começa indo, vai indo. E meu pai é médico, né? Então acabou que saltou a geração. Eu entrei na empresa em 1998 e lá estou quase 30 anos construindo. A empresa foi mudando bastante, foi crescendo, foi mudando de vocação, mas... E como que foi esse processo de sucessão? Tu chegou a trabalhar com ele um bom tempo? Como é que foi esse aprendizado? Trabalhei 6 anos com ele. Ele morreu, meu avô morreu literalmente trabalhando. Morreu em 2004. E foi um aprendizado, né? Hoje, que eu já tenho 44 anos, a gente olha para trás e diz, poxa, eu podia ter aproveitado tão mais, né? Quando a gente é muito jovem, a gente não às vezes perde algumas oportunidades, porque o cara jovem acha que sabe tudo, né? O cara ficando mais velho acha que não sabe nada, né? Tem alguma coisa no meio do caminho. Mas foi muito bom, tenho saudade daquele momento. Foi natural, assim. Meu avô teve um câncer nos anos 90 e ele parou de construir. Quando eu voltei para a empresa estava há uns 10 anos sem construir. E a gente tinha um terreno na Cidade Baixa, terreno de 13 metros de frente. E dali, disse, o Pedro entrou, era muito jovem, né? Tinha lá 17 anos, vamos fazer um prédio e tal. E aí fizemos um prédio, 13 metros de frente, 5 andares. E foi o nosso Solar da Redenção, foi o primeiro projeto que eu fiz já assim junto, né? Aí na época com meu avô, e aí foi o projeto, aí compramos um terreno em Petrópolis, também da pequeno terreno, e aí começou. E qual foi o aprendizado mais marcante assim que tu pegou do teu avô? Eu acho que trabalho honesto e trabalho duro, né? Meu avô sempre trabalhou muito, muito, muito e sempre foi um cara muito correto, né? Assim, nunca... É o que a gente tenta... Legal. E na época a empresa tinha um foco, acho que mais pelo médio padrão, e depois fez um trabalho de reposicionamento. Fiz. Cara, eu me lembro que eu estava lendo o jornal, isso devia ser 2006, 2007, alguma coisa assim, e aí anunciou que a Cirela tinha feito a parceria com a Goldstein, né? Ia vir para Porto Alegre logo após a IPO, né? E eles faziam médio, né? Eu pensei, puxa, o que vai ser, né? Como é que eu vou competir com uma empresa dessa, com caixa da IPO, né? Aí a gente disse assim, pô, temos que achar alguma coisa que a gente consiga achar um nicho, né? E a gente sempre pensou assim, como a alfaiataria, né? Como é que o alfaiate compete com a Lojas Renner ou com a Riachuelo, né? Atende o cliente, marca, sobrou um pouquinho aqui. Então é o que a gente, na época, assim, vamos focar vamos pivotar a empresa completamente, né? Para o altíssimo padrão e aonde a gente pode
ter isso, né? A gente pode ter esse atendimento, a gente pode ter essa dedicação, assim, eu, né, ainda tenho uma presença minha muito contínua e diária, assim, nos projetos, nas obras, em especificação de material, muito, eu sou muito envolvido, assim, né? Não olho a empresa de cima, assim, eu estou dentro da empresa horizontal com todo mundo, assim. E acredito muito que o incorporador tem que ter essa presença de chão diária, né? Não é passar pelo chão tá diário. Barriga no balcão. E como é que foi para a Copsen, depois desse reposicionamento todo, se transformar numa das líderes do alto padrão em Porto Alegre? Porque mesmo sendo um nicho, também é extremamente competitivo, né? Super. E a gente olha assim, né? Eu diria assim que hoje, quando tu olha uma fotografia de Porto Alegre, 2025, alto padrão de Porto Alegre, cara, eu não conheço todos do Brasil, mas diria que estamos fazendo os melhores e mais bonitos empreendimentos do Brasil, né? A cidade está muito qualificada, muitos players foram para o alto padrão, outros que já eram do alto padrão também se qualificaram, assim, quando tu vê, assim, tem muitos empreendimentos, né, de alto padrão, bonitos, né? Assim, teve uma mudança, né? Tem uma escola de arquitetura muito boa na cidade, então assim, ela é competitiva e hoje muito qualificada, né? O alto padrão de Porto Alegre, né? A gente vê isso, né? Cara, a gente sabe que uma coisa de ser líder, não ser líder, ser o segundo, nunca olhei isso, o negócio sempre foi, cara, como é que a gente pode conseguir o melhor terreno, como é que a gente pode se dedicar ao máximo, sempre foi trabalhar e focado no trabalho, e claro que a gente olha a concorrência, né? Admiramos vários players aqui em São Paulo que a gente atua, mas é muito mais assim, aquela história da água limpa, né? Onde que eu vou achar a água mais limpa, né? Onde é que vai ter menos competição, onde é que o meu terreno eu vou encontrar uma vocação nele, que eu vou encontrar um mercado menos competitivo, que tenha demanda. Às vezes tu pode, eu acredito, né, como aqui no Artigas que a gente está, tu pode ir para um nicho que tem menos demanda, mas se tem muito menos oferta, o equilíbrio é positivo, né? Sim. Então foi o motivo que a gente, né, na época, vimos muitos apartamentos de 280, 300, 320, 350 em Porto Alegre, então assim, decidimos, vamos fazer um puro sangue grande, um por andar e tal. Sabe, o mercado é menor, mas a gente assim, vamos um quarteirão da Lucas de Oliveira, né, que só tem apartamentos grandes de um por andar, né? Com exceção do hotel aqui do lado. Né? Uhum. Tem frente tombada, tem essa igreja linda aqui na frente e tal, então por isso que a gente acreditou, né, em fazer esse movimento. O Artigas é um produto super especial, recentemente lançado, né? Como é que tu explica pra gente essa questão do quiet luxury, né? O luxo silencioso, essa inspiração no sul do Brasil e Uruguai, aqui alguns países próximos? Eu acho que são duas perguntas bem diferentes que tem na tua pergunta, né? Então assim, vou responder a mais fácil primeiro, né? Eu sou um apaixonado por arquitetura e por urbanismo, né? E seria um péssimo arquiteto, mas sou um ótimo devorador de coisas de arquitetura, né? E então assim, a gente sempre tem buscado arquitetos autorais aí nos últimos anos em Porto Alegre, né? O nosso amigo Ronaldo Rezende, Isai Weinfeld, trouxemos aqui o Cássio e a Elisa da Sauri Martins, que são assim, conheci a Elisa, né, de anos, são arquitetos de qualidade excepcional e eu enxergo no prédio, assim, tem aquela arquitetura modernista, vamos dizer assim, uma vertente mais brutalista, né? Nunca falei isso para os arquitetos, mas me lembra a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, né, que é um cara que eu admiro muito, e a gente enxerga, né, que o alto padrão de Porto Alegre, o comprador do alto padrão de Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, tem um vínculo muito forte com o Uruguai, né, com férias em Punta del Este, viagens a Montevideo e Buenos Aires. E existiu um movimento modernista da Bacia do Prata,
quando a gente teve em São Paulo, ali, Higienópolis, Ipanema, Leblon, anos 60, com uma arquitetura maravilhosa, brasileira, quente e tal, eles tiveram esse movimento modernista, mas chama a estética do frio, né? Com o frio, com o fogo, né? Com a parrilla. E tem prédios, né? Quando às vezes a gente pensa na arquitetura de Buenos Aires, por exemplo, a gente vem a Recoleta ali com a década de 20, né? Inspiração francesa, mas que nada a ver, tem embaixo, né, da Alvear, esqueci o nome da rua agora, tem 2 ruas assim de uma produção arquitetônica maravilhosa deste modernismo, né? E ele é um modernismo diferente do nosso, né? Um modernismo do frio, assim, então mais cinza, não é a madeira, não é a nossa madeira brasileira, né? As grandes varandas com aquecedores. Então assim, a gente, né, se apaixonou por isso, né? Na época do varanda é o modernismo brasileiro, né? E quisemos fazer diferente. Então, e a gente sempre é muito dedicado àquilo que a gente se propõe a fazer e mergulhamos aí a fundo para tentar trazer essa inspiração platina. Legal. Aqui no Artigas tu tá em sociedade com a Voz, Sim. É uma outra super incorporadora também. E eu percebo que tu é um cara que constrói relações de valor, tu tem outras sociedades com outros incorporadores, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo. Como é que é a tua visão de se emparcerar com outros players? Cara, eu acho ótima, né? E a gente sempre aprende muito com empresários, né, de sucesso, né? A gente, né, tem a felicidade de ter sociedades e parcerias com pessoas que eu admiro muito, né? Então, assim, a Voz são amigos todos ali, né? O Rogério, o Daniel, o Dr. Sérgio, pai do Daniel, né? Foi, né, meu grande professor, aí tem uma admiração enorme pelo Serjão Goldstein. Acho que é a grande referência do Rio Grande do Sul como incorporação imobiliária. Já fiz uma sociedade com eles no passado, no Germano, que vocês venderam lá. E agora, como a Voz, né, que é a nova empresa do Daniel, e do Rogério e da Júlia. Né? Cara, e assim, às vezes a gente é concorrente, às vezes a gente é sócio. Por sinergia, temos uma sociedade com a Melnick aqui no IOF, no Bonfim, que vocês também venderam ali, né? E meio a meio também, deu muito bem com todos os 3 irmãos ali, Melnick. Em São Paulo, aí é uma sociedade, assim, a gente atua por joint venture, mas atuamos em sociedade, né, com o João Pedro Camargo, né, o pai dele, que são grandes amigos, e hoje toda a operação São Paulo é com eles. Em São Paulo, então, tudo é com o Camargo, mas a gente já tem 2 projetos com sócios, né? Com a RFM e junto com a Iven, né, no Melo Alves, no Plenitude, e o outro, que era segredo, saiu hoje no Valor Econômico, então tu está sabendo de primeira mão, que a Melnick fez uma sociedade com a gente no coração da Vila Nova Conceição, na Praça Pereira Coutinho. Eles, né, entraram em 3 nichos, assim, né, com a Iven, acho que é médio-alto, assim, né, não conheço toda a extensão da parceria, com a Iune no alto padrão, com a gente no altíssimo padrão. Então eles têm um pedaço da incorporação, aí é para o projeto, né, então um pedaço da incorporação desse projeto da Vila Nova Conceição. Então, cara, claro que sócio, a gente tem que se dedicar ao sócio também, porque às vezes pode pensar diferente, tal, tu tem sócio, mas eu acho que a soma é sempre positiva, assim, agrega, né? Legal. E saindo um pouco da esfera imobiliária, pegando o mesmo tema assim de relações de valor, né? Como que tu explica a importância, né? Tu é um cara super bem conectado, seja aqui, Porto Alegre, São Paulo e até fora do Brasil. Como é que tu enxerga essa construção de relacionamentos que te ajuda? Eu acho que é tudo, né, Lucas? Eu acho que é tudo, né? Eu acho que é a construção, que é o relacionamento pessoal e o profissional, que eles acabam se interlaçando e às vezes fica mais difícil, né? Porque tu tem um negócio junto e o negócio, ele nem sempre começa exatamente como termina, então eu acho assim que é a seriedade, né? A capacidade de trazer bons resultados, mas eventualmente, quando alguma coisa acontece, poder sentar olho no olho e, cara, e ser honesto, reto, transparente e dizer, olha,
Tem que resolver, tem um problema e tem que resolver. Eu sou muito aberto, muito franco. O problema acontece na execução, no pós-execução, e o cara tem que estar lá para resolver, tem que dar cara para bater, né? Baixar a cabeça, trabalhar, refazer, mudar. Eu acho que isso, eu digo assim, às vezes o cliente que não teve um problema, um cliente que teve um problema, um sócio que não teve um problema, um sócio que teve um problema, o sócio e ou o cliente que tiveram problema, às vezes são mais satisfeitos. Quando eles veem que, cara, deu problema, foi ruim, mas o cara estava lá, o cara resolveu, o cara é sério, o cara é honesto, o cara disse que ia fazer e o cara fez. Eu acho que é isso que diferencia as pessoas, né? Sim. No fim, os grandes desafios é que tu acaba testando essas relações e fortalecendo elas. Cara, porque problema tem tudo que é relação, né? Pessoal, familiar, profissional, tudo, né? De consumo, tudo, né? Então, assim, as pessoas sérias são as que resolvem, as competentes são as que conseguem resolver o problema. Então, assim, achar que não terá problema é uma... Legal. Eu não fugi da história do Quiet Luxury. Não, se quiser entrar, tiver tempo, a gente até pode entrar, mas pode tocar. Não, cara, esse nome agora ficou na moda, né? E eu não acredito em moda, né? Então, assim, o que eu acho eu não sou um consumidor de marcas, mas eu estudo elas. Eu uma vez vi uma entrevista do Bernard Arnault da Louis Vuitton e ele dizendo que ele estava com dificuldade de crescer muitas das marcas, muito branded assim, nos mercados consolidados, na Europa, nos Estados Unidos. Ele vinha crescendo na África, país da América Latina, país da Ásia. E eu acho assim, é uma questão do aculturamento do cliente, né? Eu acho que à medida que o cliente vai conhecendo, porque a primeira coisa que tu olha é o rótulo, né? A marca, a estampa, a coisa, e depois tu vai olhar conteúdo, né? Eu acho que à medida que as pessoas começam a entender e consumir o conteúdo, elas primeiro não querem mais o rótulo e depois elas têm vergonha do rótulo. Eu acho aquela coisa do cara anda cheio de marca, cravejado, é um negócio pavoroso, né? E eu acho que isso é conhecimento, é cultura, né? Eu acho que isso chega para todo mundo que consome isso, né? E eu acho que a arquitetura, que é uma forma maravilhosa de arte, ela não tem que ter marca, ela não tem que ter coisas penduradas, logotipo, vidros azuis brilhosos, redondo, algo do Vale, né? Isso é pavoroso. Então, assim, eu acho que o cara morar com arte dentro de casa, morar com grande arquitetura, eu acho que isso é talvez assim, um dos estágios mais evoluídos, né, do consumidor de alto padrão. Então, assim, a gente vê esse fenômeno, né? Então, a pessoa chama de Quiet Luxury, mas eu acho que é muito mais um cliente que vem viajando, que vem conhecendo, que vem tendo uma série de experiências muito boas por tudo, no carro que dirige, no sapato, no hotel, etc e tal, e aí o cara volta para cá, o cara quer continuar essa experiência onde ele passa a maior parte do ano dele. E é por isso que a gente, né, acredita muito mais na arquitetura do que eventualmente trazer uma marca solta. Eu não acredito nisso. Eventualmente uma marca junto com a arquitetura talvez seja legal. Nunca fiz. Mas assim, as marcas soltas que não dizem nada, eu acho que é o cliente que ainda não é o nosso cliente, não. O cliente que ainda não percorreu ainda o caminho. O cara quer o conteúdo, né? A gente aqui no artigo, a gente entende que a gente está entregando esse conteúdo no varanda, enfim, nos prédios que a gente fez, parreiras, dentro de cada nicho aí. Legal. E falando agora de hobby, né? Tu tem um hobby que é o mundo dos vinhos aí, que te tornou um grande entendedor, né? Eu não sei se é verdade, mas é um Dizem hobby. aí, né? Como que isso diz. chegou para ti? Como é que tu pegou gosto pela coisa? Meu pai é médico, né? E ele, nos anos 60, fez um doutorado na Inglaterra e pegou o gosto pelo vinho. Acho que não era uma coisa assim. E eu cresci, né? Início dos anos 80. E tinha, né? Não era caipirinha, né? Meu pai tinha os vinhos, né? E eu sempre fui um cara de meio, sei lá se é TDAH ou o que é, mas sempre fui um cara de poucos interesses e muito focado nele. Profundidade.
E aí comecei a me aprofundar e comecei a gostar, e o vinho foi me abrindo uma quantidade infinita de portas, que não tem nada a ver com o vinho. Viagens, arquitetura, música clássica, arte, coisas que se correlacionam, relações maravilhosas, lugares, né? Que o pano de fundo foi o vinho, mas assim, é o vinho mais importante? Não, cara, tem uma série de coisas aí em volta que foram permitindo isso, né? E tornaram o vinho mais interessante, talvez não o principal de tudo, né? Talvez uma costura de um monte de coisa aí que veio junto com o vinho. Legal. E tu falou de arquitetura, né? Que virou também uma paixão tua, né? E tu fala muito de Nova York também. Curioso, né? Sou um curioso. Não tá sempre buscando. E tu fala muito de Nova York também, que é uma cidade que te chama atenção na questão de arquitetura e outros aspectos também. É a cidade que eu amo. O que essa cidade do Brasil, né? te puxou para lá? Cara, eu acho que Nova York, assim, é um imã de cérebros. A cidade é loucamente cara, loucamente densa, congestionadérrima. Então, só que a gente viu aquela história do trabalho virtual, cara, aquilo foi um dos erros do século XXI. Não existe, né? Porque o ser humano precisa coexistir com outros seres humanos para ter troca, né? E então as pessoas estão nos lugares para trabalhar. E aí, quando elas estão trabalhando, no tempo livre, elas consomem o que elas querem consumir, seja o que for. E Nova York acaba atraindo talvez as mentes mais brilhantes do mundo. Então, estão todas no mesmo lugar. Então, faz a cidade fascinante. Então, essas pessoas, no tempo livre, elas consomem a música. Então, cara, a música que tu gostar tem as melhores em Nova York, né? E a arquitetura, elas querem arquitetura, restaurantes. Então, assim, acaba que tem tudo. A cidade, um empreendedor, ele olha onde é que eu acho água limpa. Então o cara está em Nova York e diz assim, cara, o que não tem aqui? Porque dinheiro não falta. Então é isso, né? E me lembro assim, quando eu comecei bastante em Nova York, ainda era o jornal impresso, né? Me chamou uma vez a atenção lendo, sempre conto essa história, já deve ter ouvido várias vezes, mas que o cara anunciou, eu leio classificado de imóveis, né? Agora é digital, mas eu adoro classificar. E o cara anunciou o apartamento e o cara escreveu assim, vendo um Emery Roth. Daí o cara descreve o endereço, tamanho, etc e tal. Então tu vê que é um mercado tão sofisticado. O Emery Roth morreu, eu vou dizer uma mentira aqui, depois todo mundo vai olhar quando 50, 60, 70 anos atrás, não sei. Eu nasci e ele já tinha morrido, tem 44 anos. Ele foi um grande arquiteto pre-war ali em Nova York, né? 30, 40. Então tu vê que passados 60, 70 anos, eu não quero dar um número, não importa, uma décadas depois da morte dele, o cara começa o anúncio dizendo quem fez o prédio. Então isso diz muito a respeito de quem compra, não de quem vende, né? Porque o comprador, olha só, mas eu quero morar num Emery Roth. Então assim, aonde eu vou encontrar um Emery Roth na cidade? Então, acho assim, quando tem umas cidades assim, cara, quando a gente volta para a tua pergunta do Quiet Luxury, se existe isso, cara, é exatamente o oposto, né? O cara que começa olhando para um arquiteto que morreu há décadas atrás, porque o cara entende que aquilo vai deixar a vida dele mais feliz, porque é a proporção, porque é a luz, porque é isso, porque é aquilo, porque eventualmente as pessoas que buscam um Emery Roth são pessoas diferentes, não há ninguém que está querendo o selo. Então, assim, isso me fascina na cidade de Nova York. Legal. E falando de arquiteto icônico, tu foi um cara que trouxe um arquiteto icônico para Porto Alegre, um empreendimento que a gente não pode deixar de lembrar, que é o Varanda. Um empreendimento que marcou, acho que mudou até de patamar a cidade. Como é que foi convencer Isai Weifeld via Porto Alegre? Foi difícil. Foi difícil, mas eu sou tipo o cavalo puxando a carroça. Eu insisti com ele até ele dizer sim. E foi, né, primeiro projeto, porque eu acho que esses grandes arquitetos têm um cuidado muito grande com a marca deles, né? Então, assim, quem que vai executar a obra, né? O cara é sério, o cara vai fazer, então, assim, eu acho que
A gente hoje está no 4º projeto com o Isai, né? Tem um outro em Porto Alegre, São Paulo, já estamos entregando Serena, todo vendido. Temos um grande aqui em Porto Alegre para vir na Barão de Ubá dele. Então, assim, e depois trabalhamos com o Kogan, estamos trabalhando com o Kogan, fiz uma casa com ele, um projeto em São Paulo, tem um projeto agora do Bernardes, tem um projeto com o Sig Bergamin. Então, assim, eu acho que o primeiro, tudo na vida é assim, né? O primeiro é depois o cara fez com o fulano. Então, assim, eu acho que foi isso, né? Mas eu admiro muito os arquitetos todos, né? O cara aprende muito trabalhando com eles. E, se não me engano, teve um livro, que é um livro importante para ti, era um livro importante para ele. Teve um que livro gerou do Ayn Rand, uma conexão. Um livro sobre um arquiteto, né? The Fountainhead, que foi um livro muito importante. A Nascente, né? A Nascente, é isso aí. E esse livro, ele fala um pouco do idealismo versus o arquiteto que faz para o mercado, né? Como é que tu junta, assim... Eu nem sei, eu li várias vezes esse livro, eu nem sei se é idealismo ali. Para mim, assim, é uma biografia transvertida de ficção do Frank Lloyd Wright, né? Talvez seja o arquiteto que eu mais, desses falecidos aí, que eu mais admiro, assim. E ele tem essa história, assim, ele acreditava no modelo dele de arquitetura e ele não é que ele ia fazer para o mercado. O Guggenheim é um projeto dele, né? Então, assim, eu acho que o livro é muito disso, assim, né? Eu acho que o projeto tem que ser vendável, tem que ser bonito, as pessoas têm que se sentirem bem morando, não pode ser uma maluquice que é lindo por fora e é horrível de morar. Mas cada arquiteto acredita em premissas que ele diz, cara, daqui eu não consigo evoluir, não consigo passar, eu preciso respeitar isso, né? Eu acho que é isso que a Ayn Rand trata muito no livro, que eu acho que o Isai é muito assim, né? E acho que muitos dos arquitetos são assim, né? Tu consegue deixar que o projeto é para o Lucas ou é para o Pedro, beleza, isso faz parte. Mas o Lucas e o Pedro tem que saber que ele tem um espaço que é do arquiteto, e o espaço que o cliente consegue, o arquiteto. Inclusive o arquiteto tem que dizer, cara, daqui não dá para ir, porque daqui a gente vai perder luz, daqui a gente vai perder proporção, daqui a gente vai perder isso, daqui a gente vai perder aquilo. É um desafio equacionar essa parte da arte com a parte do business, né? Então tem que achar o ponto ótimo aí. Isso é um negócio, né? Sim. Tem que parar em pé as contas, o preço de venda é o preço que o mercado paga, né? Então tu tem que fazer, então tem tudo isso. Né? É o cara que ele da sinaleira lá com equilibrista, equilibrando as bolinhas voando todas, né? Legal. E tu falou algumas vezes de São Paulo, né? Quando é que nasceu essa ideia de ir para São Paulo e como é que foi chegar lá e hoje conseguir ter tido sucesso lá? Cara, a gente chegou um momento assim que a gente disse, bom, nós temos uma capacidade produtiva, digamos assim, ociosa, e temos duas opções: ou a gente vai para um segundo mercado, ou a gente vai para o segundo, ou a gente tem que ir para o segundo mercado. O segundo mercado pode ser outro mercado imobiliário em Porto Alegre, ou manter o que a gente faz em Porto Alegre em outro mercado. Eu disse, cara, eu acho tão difícil entender, porque cada segmento imobiliário, cara, é um oceano. Mundo. É um oceano. Muito poucas empresas conseguem com sucesso fazer várias coisas diferentes, né? Normalmente. Então, se vamos manter o que a gente, né, se dedica a fazer, né? E vamos para uma segunda praça. Daí, para onde a gente vai, né? E aí, São Paulo, uma cidade muito grande, né? Pareceu um movimento óbvio fazer a expansão para São Paulo. Pensou Florianópolis, tal, mas assim, vamos para um mercado maior. E, cara, foi muito difícil. A chegada é dura. Puxa vida. Foi muitas e muitas solas de sapato gastas no começo, né? Porque tu não é ninguém, uma cidade que, sei lá, 20 milhões de pessoas, um oceano aquilo, né? Um aeroporto, loucura de gente, cara, e tu quer entrar no melhor local, nos melhores terrenos, com os melhores arquitetos, sem ter nada.
Então é meio aquela coisa assim que o empreendedor e o louco, mas no fim é a mesma coisa, né? Empreendedor, cara, porque se tu contar para uma pessoa, dizer assim, cara, tá louco, cara, o que tu vai fazer em São Paulo? Pô, tá louco, velho. Meter lá no meio de os caras gigantes, né? Em várias empresas de capital aberto, tem os family office que investem no mercado imobiliário, fundos, dinheiro de gringo que vem para entrar em São Paulo. Cara, o que tu vai fazer lá, cara? Tá maluco? Cara, eu levei anos assim, e aí as pessoas, eu conversava, toda semana. As pessoas dizem, esse cara tá indo lá para tomar vinho, fazer qualquer outra coisa, mas, cara, não vai fazer negócio em São Paulo. Então, cara, foi indo, aquela coisa da pedrinha, bate, um dia ela racha inteira, né? E estamos fazendo negócio em São Paulo, mas não temos interesse em olhar nenhum terceiro mercado. Eu acho que o nosso negócio, Lucas, é um negócio onde o dono tem que estar muito envolvido. E eu consigo estar envolvido em 2 cidades. E trabalho muito. E, cara, não tenho a menor condição de ir para uma terceira. Me oferecem, vejo coisas, né? O Luciano da CFL, que é amigo, tendo um sucesso enorme em Santa Catarina, fazendo prédios lindos. A gente olha vários outros mercados do Brasil. A Zona Sul do Rio de Janeiro, quem sabe? Mas assim, dura 3 segundos, cara. Não. Porque vai ter o regulatório do Rio, o regulatório de Santa Catarina, o corretor, o mercado, etc. Então, cara, 0 chance. Nessa vida, tô fora. E o que tu diria que te fez ter sucesso em São Paulo? Cara, mesma coisa. Muito trabalho. Boas relações. Porque São Paulo tem a dificuldade de conseguir o terreno e depois de comprar o terreno, né? Que é muito caro, né? O terreno, eu enxergo o terreno em São Paulo muito em breve custando o dobro da obra. Hoje já custa 1,5 vezes a obra. Se a obra custa 10, o terreno custa 15. Eu vejo breve, assim, mas a gente está cada vez mais fechando as localizações, né? Então, nessas micro regiões, eu vejo isso. Então é isso, Lucas, muito trabalho, muita dedicação, se relacionar, fazer boas parcerias com os corretores. Eu acredito muito nisso. Em Porto Alegre fiz muitos amigos como tu, dono de imobiliária, outros corretores autônomos, né? Alguns ainda da época do meu avô, fizeram negócio com o meu avô, o Santos, e outros assim, todos ficaram meus amigos. Então assim, a gente tem um respeito pelo trabalho do... Quantas vezes tu me trouxe um cliente, não vamos dar nome, e eu disse, Lucas, o corretor fulano já está olhando com o cara também, cara, isso aí eu não vou ter problema, ou vocês se acertam, ou tu traz o cliente aqui e o cliente... Então eu sempre, aquela coisa que volta para a primeira pergunta, cara, eu ponho o problema na frente, não deixo o problema para o fim. O cliente escolhe com quem ele quer trabalhar, ou se o cliente se enredou com 2 corretores, os 2 corretores vão ter que fazer o negócio. Hoje não faz o negócio. Se eventualmente tu e o corretor B não se acertarem, o cliente disser, pois é, agora eu estou com os 2, eu não vou fazer o negócio. Então as relações estão na frente dos negócios. Claro, porque o negócio é a relação. Tu vai implodindo a relação, tu implode os negócios. E isso é igual para os corretores de terreno. Então assim, cara, Porto Alegre, falei do Santos, né? Que já fez vários negócios com a gente, e tu vai falar em Porto Alegre em terreno, tu vai se lembrar do Santos. São Paulo também tem alguns corretores, e a gente construiu nesses, 5, 6 anos, né, que a gente está indo a São Paulo, estou fazendo negócio há menos tempo, há 3 anos, mas a gente construiu relação, se não com todos, com a maioria dos corretores, e uma relação a mesma coisa. Cara, esse aí eu já estou olhando com o teu colega, e eu dou o nome, viu? Eu estou olhando com o João. Mas é que eu sou amigo da Dona Maria. Diz, cara, então liga pro João. E se dividam. Diz que a Dona Maria tu vai vender, ele vende o seu José, cara, tá tudo certo. E isso já aconteceu muito, tanto em Porto Alegre, nos terrenos, né, quanto em São Paulo, porque é verdade, às vezes o Lucas é amigo da Dona Maria que tem a casa, ela só quer vender com o Lucas. Só que o Santos, eventualmente, está com as outras casas todas. E aí todo mundo se acerta e é isso. Né? Legal. É legal trazer isso porque parece óbvio, parece básico, mas na verdade não é, né? Então eu percebo isso como um grande diferencial teu dentro do mercado imobiliário aí, a gente vê algumas situações diferentes disso, né? E eu concordo plenamente aí em ter as relações como primeiro ponto, né?
Depois que tu implodiu uma relação, tu não reconstrói ela, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Então, é melhor trazer o problema, resolver o problema e, cara, é isso, né? Normalmente, os agentes têm bom senso, né? E as pessoas chegam a consenso. Bom, nós estamos indo para a reta final aqui. Tá bem. Vou te fazer umas perguntas mais provocativas aí, um pouco mais fora da caixa. Tá. O que tu deixou de ser quando cresceu? Cara, acho que o cara vai ficando mais pragmático com os cabelos brancos. O cara sonha menos, assim, né, cara? Tipo assim, cara, o que eu consigo fazer, o que eu preciso fazer e me dedicar àquilo. Cara, devagar não, porque daí eu vou na prefeitura para tentar botar um prédio no parcão. Cara, eu dei um exemplo ridículo, mas assim, cara, isso aqui não dá. Cara, tchau. Então o cara vai ficando, acho que vai ficando mais velho, vai ficando mais pragmático, assim. Boa. E acho que outra coisa, acho que o cara vai ficando mais resistente a... Não é fácil ser empresário no Brasil, né? E acho que o cara vai ficando mais... como é que é? Não cozinha na primeira fervura, mas o cara vai ficando mais acostumado com a porrada. Sim. E qual o pior conselho sobre negócio que tu já recebeu? Pior conselho. Pior conselho. Diversificação. Toda vez que eu tentei diversificar, eu não fui bem. Então, eu acredito no hiperfoco. Interessante. Né? Pro cara, assim, de novo, né? Estava olhando, né? Um amigo meu em São Paulo, que é um super estudioso de negócio, disse, cara, se isso aqui fosse uma empresa de capital aberto, seria maior que a Petrobras. Empresa que só fizesse isso. Só o AirPod. Então, assim, eu acho que é tão difícil tu ser muito bom numa coisa. Cara, não queira ser muito bom em 3, 4. Sim. Muito bom. E uma crença que tu mesmo já defendeu e hoje não acredita mais? Putz, isso eu não sei, Lucas, porque eu realmente sou um cara bem convicto. Eu sou um cara bem convicto. Cara, não sei, talvez volta para diversificação, já pensei em diversificar, já pensei em fazer vários outros negócios, fiz outros negócios já na vida. E qual foi o erro do qual tu mais aprendeu? Cara, eu acho que foi insistir em negócios que deram errado. Então, assim, acho que graças a Deus não foram muitos, mas quanto mais rápido eu me dei conta, mais rápido eu peguei uma frase boa do Dagoberto, lá do Frio. Esse é craque. Ele falou o seguinte, quando tu vê que tu pegou o ônibus errado, desce o mais rápido possível. É isso aí, porque tá perto do caminho. Tu vai caminhar menos de volta. É isso aí. É o meu... Ele é, né, um cara brilhante aí, mas é exatamente o meu ponto, assim, cara. E eu tenho um amigo meu que já teve vários negócios, né, foi mudando o negócio dele e eu acho que, às vezes, assim, é o apego, né? Quando é negócio, não tem que ter apego. Porque o negócio não tá bom, não é bom, tu tem que trocar o negócio. Porque é a sobrevivência da empresa, das pessoas que trabalham contigo, dos teus fornecedores. Então, insistir no erro, cara, não é característica do empreendedor. Porque o empreendedor erra muito. Né? Todo mundo erra muito, mas o empreendedor que tá botando a ideia dele, cara, a ideia não dá certo. O cara tem uma loja de roupa, ele errou a coleção. Então ele tem que o mais rápido possível botar aquilo numa liquidação e tentar sair 0 a 0, perder um pouquinho. Isso vale para todos os negócios, né? Que a dinâmica da loja de roupa é rápida, o cara tem 2, 3, 4 coleções por ano. Então é isso que falou o Zanon, assim, cara, tá errado, não tem apego. Porque quanto mais rápido tu sair do ônibus, como ele disse, mais tu sai íntegro. Capital, com equipe, menos com machucado. Tudo, menos machucado, cara, e menos machucado tu te recoloca mais rápido. Sim. Tu insistir no negócio, daqui a pouco tu sai estraçalhado, e aí tu não tem mais força, capital, o time foi embora. Legal. E se os próximos 5 anos da tua vida fosse o capítulo de um livro, sobre o que esse capítulo seria? Cara, acho que a minha vida profissional e pessoal vai, né, se consolidar. Assim, eu vou ter filhos adolescentes,
né? Acho que vai ser a minha família. Eu sou muito focado na família, vai ser os meus filhos adolescentes e a minha empresa, né, consolidada aí em 2 praças, né? Eu me enxergo nos próximos 5 anos esse mesmo caixeiro viajante, que acorda às 4h30 da manhã, pega o avião, vem para Porto Alegre, trabalho aqui. Então, assim, eu me enxergo fazendo as mesmas coisas nos próximos 5 anos. Legal. E o que tu faria se tu não tivesse medo? Acho que medo eu não tenho muito, né? Porque acho que o nosso negócio, né, o cara fazer no Brasil, o cara não pode ter muito medo. Se o cara botar na balança o juro de 15, a incerteza e não sei o que, e papapá, e o fiscal, e a confusão política que vai ser ano que vem de novo. Se o cara começar a botar na balança, o cara diz, cara, não dá, né? Mas isso não existe para o empreendedor. O empreendedor sempre tem que achar uma forma que dá. A gente vê aí com todo esse cenário maluco quantas empresas estão ganhando dinheiro no Brasil, né? Com esse juro, com isso, com aquilo. Não sei se... Acho que eu não tenho muito medo, não. Legal. Talvez menos medo, talvez fosse perigoso. Turma, então a ideia foi trazer um pouco do Pedro Copps. Eu tenho o privilégio de trocar várias ideias com ele, aprender bastante, né, em cada troca. Então acho que deu para puxar um pouquinho da mente do Pedro. Então, agradecer a audiência de vocês. Nos vemos na próxima. Obrigado. Obrigado.